Graça e paz, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Esdras, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora vamos lá para o versículo 24, irmãos. Assim, a obra do templo do Deus de Jerusalém foi interrompida, e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram o Deus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, de Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo do Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquela época, Tatenai, governador do território do oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles: Quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Até o versículo 5. Nós não lemos os versículos 6 até o 23 do capítulo 4, porque ali Esdras começa a relatar coisas do futuro. Então ali depois do versículo 5 é como se ele estivesse contando coisas que nem aconteceram ainda. Ele traz um relato mais tardio, então se a gente ler essas coisas ficaria um pouco confusa. Mas os irmãos podem estar lendo, refletindo, que são fatos do futuro. Ele meio que dá um resumo de tudo que vai acontecer. E aqui nós estamos vivendo um período onde o povo estava voltando do exílio. O povo ficou 70 anos debaixo do domínio dos babilônicos. E agora estavam retornando à terra de Judá para reconstruir o templo. Zorobabel foi encarregado de liderar essa ação, de liderar tudo o que eles estavam fazendo. E uma das coisas que o texto nos ensina é que nós devemos cuidar com o ecumenismo. A gente vê ali que os povos da região falaram o seguinte: vamos ajudá-lo nessa obra, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias já responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo. E aí continuam argumentando, nos versículos 2 e 3 do capítulo 4. Mas o povo de Samaria gostaria de ajudar na reconstrução do templo. Eles queriam dar uma força a ajudar o povo para que essa obra tivesse um andamento mais rápido, para que eles pudessem contribuir também. Mas quem que eram os samaritanos? Por que eles são tão citados? Os judeus não gostam deles. Inclusive na época de Jesus existia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos, e aí muitas vezes eles são citados. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículos 32 a 34, diz que eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto a seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam com suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então os samaritanos, depois que o reino do norte foi destruído em 722, o rei da Síria retirou o povo dali, o povo de Israel, e trouxe pessoas de outras nações. E como aconteceram que as feras começaram a atacar as pessoas que estavam agora ali no reino de Israel, eles começaram a instruir o culto ao Deus. Então trouxeram alguns levitas, alguns sacerdotes, para ensinar as leis do Senhor. Então o que eram os samaritanos? Eram pessoas que conheciam um pouco da lei do Senhor,
mas que não serviam de totalidade de coração. Adoravam também outros deuses, então era uma religião mista, uma religião miscigenada. Tinha os preceitos do Senhor, tinha o Pentateuco, tinha os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, do Levítico, tinham tudo isso, mas ao mesmo tempo eles não seguiam de todo o coração, eles tinham as outras práticas religiosas misturadas, então era uma mistura de religião. E para o povo de Israel, povo de Judá, melhor dizendo, seria interessante que os samaritanos os ajudassem, porque seria mais mão de obra, seria mais gente ajudando, seria mais gente ajudando na construção e o templo seria construído mais rápido. Mas, mesmo assim, eles dizem que não. Eles dizem, não, nós somos o povo do Senhor e nós temos que fazer essa obra, é incumbência nossa, nos foi dado. O que é o ecumenismo, irmãos? O ecumenismo é a busca pela unidade entre todas as igrejas cristãs. Então a ideia de que todas as religiões que se dizem cristãs têm que estar juntas. E ainda eles têm ganhado mais força para que todas as religiões, independente da crença, independente do que elas pensam, elas se andem juntas, elas façam parte do mesmo grupo. Isso não dá. Porque hoje em dia existe a falácia de que todas as religiões servem a Deus. Tudo aquilo que você faz, desde que seja com sinceridade, vai te fazer buscar o Criador, vai te fazer chegar mais perto. Não importa o que você queira, importa que você faça isso com sinceridade e faça de todo o coração. É isso que o mundo fala hoje. É isso que seria o ecumenismo, misturar todas as religiões no mesmo lugar. É certo que nós não precisamos ser inimigos das pessoas que têm outra religião, brigar com elas, tratar elas mal. Não precisamos fazer isso, não devemos. Devemos agir com respeito. Mas tem umas coisas que não dá para fazer junto, irmãos. Na questão da fé, nós não podemos misturar a fé, porque Jesus Cristo ele traz uma exclusividade para si. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele é o único caminho de acesso a Deus. E quando a gente vem para outra religião, eles dizem que existem outros caminhos. Então não tem como. Porque se Jesus Cristo fala que é o único caminho e existem outros caminhos, Ele está mentindo. E a gente sabe que Ele não está mentindo. Ele fala a verdade. Ele é verdadeiro naquilo que diz. Só existe um caminho para se chegar até Deus, irmãos, que é Jesus Cristo. Então dizer que as pessoas, todo mundo está certo, todo mundo tem que servir a Deus na sua religião do jeito que acha, mas tendo como base a sinceridade, não pode ser aceito, isso não faz sentido. Até porque a nossa base, irmãos, é a palavra do Senhor. Ela nos diz o que é verdade e o que não é. Ela nos diz o que devemos fazer e o que não devemos. Mas nós, eu reitero, nós devemos ter respeito pelas pessoas. Não podemos agir com uma fé ou agir de uma forma grossa só porque elas têm um outro credo religioso. Mas nós não podemos ter comunhão na religião, nós não podemos fazer as práticas religiosas. Porque nós temos uma prática religiosa, nós temos um Deus bem definido. Ele falou quem Ele é, Ele revelou quem Ele é. Então não tem como nós buscarmos outras coisas. Então nós temos que servir exclusivamente ao Senhor. Exclusivamente ao Senhor. O que o Senhor tem nos dado é para a gente fazer. Não podemos estar alinhados com outras fés. Porque hoje em dia a pessoa, ela se diz que é cristã, mas às vezes ela acredita em reencarnação. Que não faz sentido, que a palavra diz que não existe. Ela diz que é cristã, mas ela acha que pode fazer sexo antes do casamento. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido. Isso são coisas que vão sendo agregadas, às vezes, à nossa religião. As pessoas estão trazendo isso de fora e que nós não podemos permitir. Nós temos um caminho bem definido em Deus. Deus ele tem a verdade pra gente e sinaliza o que nós precisamos fazer. Outra coisa que o texto fala também é que o desânimo nos ronda. O desânimo nos ronda. O capítulo 4, versículo 4 diz assim: Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Versículo 24. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então tamanha era a oposição do povo ali contra Zorobabel e aquelas pessoas que estavam querendo reconstruir o templo, que isso começou a desanimá-los, começou a trazer um enfado para eles. As pessoas começaram a receber tanta oposição que parece que o negócio não ia dar certo, não ia para frente, eles não iam conseguir vencer. Deixaram de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem por causa do desânimo. O desânimo foi uma pedra de tropeço para a vida deles. Parou a obra do templo. Acabou com aquilo que Deus ele queria. Fez dar um pause no momento crucial onde o povo teria que continuar, deveria avançar no que Deus queria que eles fizessem, porque o templo deveria ser
restaurado. Ali simbolizava a adoração do povo sendo restaurada. Então o templo precisava ser erguido de volta. E o desânimo é perigoso, irmãos. O desânimo ele nos ronda em todo momento e em toda hora. É algo que vem às vezes de uma maneira silenciosa, às vezes de uma maneira mais gritante, mas nos sonda. Vem como dardos à nossa mente, vem como dardos ao nosso coração. Ainda mais no momento de quarentena, onde está todo mundo mais confinado, mais em casa. São coisas que vêm sobre nós, vêm sobre o nosso coração e nos tiram às vezes a força de prosseguir. Nos tiram a vontade de prosseguir, nos tiram a vontade de avançar. É alguma coisa que nos acorrenta, nos prende. E várias coisas podem ser motivo de desânimo, seja uma quarentena, um emprego frustrado, um relacionamento que está abalado, um casamento que não está andando muito bem, um irmão que falou alguma coisa na igreja, às vezes fica desanimado de ir na igreja. Então várias coisas podem vir com desânimo na nossa vida. Mas se deixarmos essas coisas entrarem em nossa vida, vão fazer com que a gente pare, estagne, não siga em frente. E eu vou falar, irmãos, alguns dos piores inimigos eles estão nessas pequenas coisas. Algumas das coisas que vão mais nos afetar. Às vezes a gente fica esperando uma oposição externa, o que pode vir por parte de uma pessoa. Satanás também vem com essas artimanhas. Às vezes um irmão, um amigo, alguém faz alguma coisa que você não gosta e vem sobre você. Mas isso parte do nosso coração muitas vezes. As sementes elas caem no nosso coração e ali germinam. Porque o desânimo ele vem do nosso interior. O desânimo ele vem de dentro de nós. É uma coisa que cria raízes ali e nos impede de prosseguir. Nós temos uma luta entre o espírito e a nossa carne. Nós temos essa luta interna diariamente. Todo cristão ele vive isso. Se deixarmos algumas coisas entrarem no nosso coração, a gente não vai conseguir seguir, não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Será que você anda desanimado? Será que você anda desanimado? Porque às vezes quando é uma oposição somente externa, mas você tem uma força interna para prosseguir, você tem coragem, você tem ânimo, às vezes isso se torna mais fácil. Mas quando o negócio vem para dentro, quando você parece que dentro de si tem essa luta, é complicado, é difícil. E vou te falar, irmão, a natureza do ser humano é que essas coisas venham a aflorar. Depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Mas graças a Deus que na cruz Ele nos dá força, nos dá esperança, nos ajuda a prosseguir. Nós temos o Espírito Santo que nos, dia a dia, ministra coisas no nosso coração. Ministra coisas no nosso coração. E conseguimos vencer essas coisas, conseguimos prosseguir. Será que o desânimo ele tem te vencido? Tem sido correntes que te prendem? Muitas vezes tem pessoas que estão desanimadas que estão, não conseguem nem levantar da cama de manhã. Não tem força nem às vezes para se divertir. É coisas que prendem, que seguram a gente. Será que você está desanimado com o relacionamento, às vezes até com a igreja? Será que isso é um motivo de você, às vezes, não querer mais estar em comunhão, não estar junto? Talvez você até esteja gostando desse momento de quarentena porque está mais afastado, não tem que tocar em algumas coisas. Será que isso tem te impedido de prosseguir? Porque isso vai vir sobre a tua mente, irmãos. Isso vai vir sobre a tua mente, mas não permita que isso crie raízes. Crie raízes. Nós não podemos impedir que um passarinho voe ao redor da nossa mente, mas sim podemos impedir que ele faça ninho na gente. Então, vamos lutar contra essas coisas, lutar contra o desânimo. E uma das coisas para a gente lutar contra o desânimo é uma coisa que também está no texto de Esdras, que nos sinaliza que nós precisamos buscar refúgio no que Deus nos fala, na sua palavra. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então o povo tinha sido desanimado, tinha acontecido uma oposição muito forte sobre eles. Então Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, que são os que nós temos na Bíblia hoje. Se você ler os profetas Ageu e Zacarias, é nessa época, nesse momento que eles estão profetizando, para reanimarem o povo, para fazer com que eles sigam de volta, para dar um novo ânimo neles, para encher o coração deles de força, para que eles consigam seguir. E é uma das melhores maneiras de vencer o desânimo, para não dizer que é a única maneira real de vencer o desânimo, é ouvir a Deus. Ouvir o que Deus tem a dizer. Ouvir o que Deus tem falado a gente. Talvez Deus ele fale de uma maneira pessoal. Eu creio que Deus ele nos dá direções
nos fala coisas ao nosso coração. Deus é um Deus vivo, um Deus real. Mas eu creio que a principal fonte de inspiração e tudo que nós temos na nossa vida tem que ser submetido ali às Escrituras. Deus fala através das suas Escrituras. A voz de Deus está viva ali. A palavra de Deus está ali. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Deus ele se faz conhecer, se faz entender através das Escrituras. Nós temos muitas coisas que nos ajudam a vencer o desânimo das Escrituras. Promessas, lições de lidar com o dia a dia, lições de pessoas que passaram por desânimo, porque você pega os grandes heróis da fé, todos eles passaram por momentos difíceis. Abraão, Eliseu, Elias, todo mundo ali passou por momentos complicados e difíceis. E nós temos lições. O próprio Senhor, o próprio Jesus passou por momentos angustiantes. Como não se lembrar de Getsêmani? Então ali nós temos força, nós temos direções, nós temos coisas que podemos fazer. Está ao nosso acesso. Nós precisamos ouvir mais a Deus e ouvir menos a nós mesmos, a nossa carne. Ouvir menos o que o mundo fala. Deus ele tem grandes verdades para a gente nas Escrituras. Temos que vasculhar. E o que será que você tem buscado nos momentos de desânimo? Porque se você buscar soluções do seu próprio coração, às vezes buscando em opiniões de terceiros, talvez traga um alívio imediato, mas a única coisa que nos traz conforto eterno e verdadeiro é a palavra de Deus. Ela tem direções para a nossa vida, irmão. Então busque no Senhor, busque em sua palavra, ouça a Deus. Veja o que Deus está falando. Por mais que às vezes vá contra o seu coração, vá contra aquilo que você quer, mas ouça o Senhor. Ele tem verdade, Ele tem vida para você. Não permita que o desânimo te pegue. Não permita que o desânimo te impeça de seguir, irmão. Fique firme no Senhor. Busque o Senhor, busque a sua palavra, comece a ler. Talvez faz tempo que você não pega as Escrituras, não lê. Comece, vai lá. Pega o Salmo 1 hoje, leia. Leia Esdras. Leia um provérbio, leia os evangelhos, leia uma carta de Paulo, pegue um trecho das Escrituras e leia, estude, busque. Precisamos nos alimentar, irmãos. Ainda mais nesse tempo de quarentena que está todo mundo longe, distante um do outro. Precisamos nos alimentar, precisamos buscar refúgio no Senhor, irmãos. Eu desejo que Deus te abençoe e te dê força para seguir nesses momentos difíceis, nesses dias complicados. Eu creio que Deus Ele dá. Temos as Escrituras, irmãos. Temos um grande presente do Senhor para nossas vidas. Vamos buscá-lo? Que tal isso? Comece hoje, comece agora, nesse momento. Não deixe para amanhã. A hora que acabar esse momento, pegue um texto bíblico, comece a lê-lo, comece a vasculhá-lo. Entenda um pouco mais aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, todos que estão assistindo esse vídeo. Que a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder venham sobre a vida deles. Não permita que o desânimo os pegue. Não permita também que a influência do mundo, Senhor, com o seu ecumenismo, com a ideia de misturar fé e religiões. Não, Senhor, não permita que isso pegue a gente, mas sim que a gente estude a Tua palavra, conheça o Senhor, Pai. Fique firme e alicerçado na Tua verdade. Te louvamos, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Cuida do nosso coração, nos guia no Teu caminho, Senhor. Obrigado por tudo. Grandioso é o Teu nome. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus te abençoe. Amém.